Então faça a leitura do livro primeiro para depois assistir ao filme. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Déia e hoje eu vou falar do livro A Leste do Éden, de John Steinbeck. Esse livro ficou aí, na minha lista de leituras por muitos anos e finalmente esse ano eu consegui ler. E sinceramente, o que me atraiu para a leitura desse livro foi o título, A Leste do Éden, e de verdade foi uma surpresa, porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu de verdade amei esse livro. E vamos lá, né, sem enrolação, e já aviso que esse vídeo vai demorar, porque tem muita coisa para falar desse livro. Então, assim, para início de conversa, quem conta a história é o próprio autor, John Steinbeck. Então, ele vai falar a respeito da família Hamilton, ele vai contar sobre o Samuel e a Lisa, que são um casal que saem da Irlanda e chegam na Califórnia, isso por volta de 1860 aproximadamente. Chegando na Califórnia, nos Estados Unidos, eles adquirem lotes, um lote para o Samuel, um lote para a Lisa, e conforme os filhos vão nascendo, eles vão adquirindo lotes que o governo distribuía para que as pessoas se estabelecessem lá e construíssem suas famílias, né, lá na Califórnia. Então, eles vão acumulando lotes e eles têm ao todo 9 filhos. Com isso, eles vão ter aí muitos lotes, né? Porém, essas terras são inférteis por um tempo, né? Existe ali um ciclo de anos bons com muita chuva, né? E eles conseguem plantar, conseguem ter uma colheita, não só os Hamilton, como outras famílias que se mudaram para lá também. E, como eu falei, é um ciclo, eles têm anos de seca também. Então, quando eles estão vivendo em anos bons, eles esquecem os anos ruins e vice-versa, né? E aí o Steinbeck vai contando pra gente toda a história dessa família, e uma das filhas desse casal, Samuel e a Lisa, é a Olive. E a Olive, ela se torna professora, ainda jovem, né? Por volta dos seus 16 anos, ela se torna professora e mais para frente ela conhece o Ernest Steinbeck. E os dois se casam e têm 2 filhos, e um dos filhos do casal é justamente o John Steinbeck. Então é ele que está contando toda a história para a gente. Essa família Hamilton, ela vai se unir a uma outra família. Então agora eu vou falar um pouquinho, né, dos Trask. A gente vai conhecer aí o Cyrus, que é mostrado aqui para nós, né, é chamado de demônio, né, no livro. Ele é casado e ele se alistou no exército e teve um filho, né, com essa esposa, e assim que esse bebê nasceu, a esposa dele morre, não vou dizer de que forma, mas é de uma forma horrível que ela morre, e deixa o filhinho, né, que é o Adam Trask. E a maneira como o Cyrus cuida dessa criança, desse bebê, é terrível, é realmente absurda, né? O que ele faz com essa criança, para a criança parar de chorar, por exemplo, porque é óbvio que um bebê vai chorar porque tem fome, é triste de ler, bem triste, dá vontade de chorar até de falar. Mas enfim, ele acaba se casando novamente e agora com uma moça muito jovem de 16 anos, e aí a gente tem que pensar que eram outros tempos, né? E olha, se não fosse ele se casar com essa garota de 16 anos, o que seria do Adam, né? Que era um bebezinho. Então ela cuidou do Adam e ela teve um filho também com o Cyrus. E esse filho é o Charles. A gente sabe que esse livro, A Leste do Éden, a inspiração para o Steinbeck escrever foi Caim e Abel, da Bíblia, né? Então, aí na figura do Charles e do Adam, a gente tem a primeira versão, digamos assim, no livro, da representação do Caim e Abel. Porque o Charles, por ser mais novo, né, e ser filho de uma outra mãe, ele vai estar sempre perturbando, não por ser mais novo, mas enfim, ele é mais novo que o Adam, 1 ano de diferença aproximadamente, e ele é aquela criança pentelha, né, que está sempre infernizando o irmão, apesar de ele amar o irmão dele, ele gosta bastante do irmão, mas vai chegar um momento em que os atritos que eles têm vão ficando mais fortes, e aí tem um momento em que é aniversário do Cyrus, né, o pai dos dois, e
o Charles vai dar um presente para o pai e o Adam também vai dar um presente para o pai. Aí o Adam dá um presente, que é algo que geralmente homem curte bastante, né? Acho que independente de ser uma história que se passa em 1860 alguma coisa, hoje em dia ainda acho que é bastante interessante para homens, né? E aí o Sirius gosta muito do presente que o Adam lhe dá. Em contrapartida, o Charles também dá um presente para o pai. Eu adoraria, não agora, né? Porque já tenho, mas eu adoraria receber um presente que foi o presente que o Charles deu para o pai dele. E o pai dele, ó, nem aí para o presente que o Charles lhe dá. Então o Charles fica muito magoado, muito chateado de verdade, e ele se vinga no irmão, ele se vinga no Adam. Ele bate tanto no Adam que quase mata o irmão realmente, né? E a gente vê aí a representação de Caim e Abel, como eu falei, né? Nesse ciúme, nessa inveja, enfim, nesse sentimento de que o pai tá olhando para um e não tá nem aí para o outro, né? Então, eu acho que essa parte aí dessa representação é muito interessante mesmo. E logo em seguida, o Sirius, até por conta disso também, porque o Adam tá sempre apanhando do irmão, né, do Charles, o Sirius vai mandar o filho para o exército. Por quê? Porque ele serviu o exército, na verdade o Sirius serviu por 4 meses aproximadamente, aí ele se machucou e ficou aposentado, né, ficou recebendo lá uma aposentadoria do exército. E na cabeça dele, ele criou um mundo e ele fez com que as pessoas ao redor acreditassem que ele era alguém importante no exército, né? E ele quer porque quer colocar o Adam no exército também, porque ele acredita que o Adam precisa virar homem. E é só o exército que vai conseguir dar jeito nele. Então, o Adam realmente vai para o exército, ele não tem outra opção, né? Ele é criado de uma forma que ele não tem que querer nada. Ele simplesmente tem que obedecer o que o pai dele diz para ele fazer e pronto. Então ele vai para o exército, mas enfim, enquanto ele precisa, na cabeça do pai e do irmão, precisa virar homem, e é o que o exército vai fazer com ele, o Charles, mesmo sendo mais novo, não precisa. Ele com 15 anos já é homem, entendeu? Então ele tem uma forma de agir, uma personalidade totalmente diferente da personalidade do Adam. Então o Sirius não se preocupa com o Charles, porque o Charles se vira sozinho. E a gente vai ver aí que o Adam vai passar anos servindo o exército, depois ele sai do exército, não volta para casa por um tempo, né? Passa diversas situações, inclusive situações bem difíceis, e quando ele volta para casa, ele encontra lá o seu irmão, o Charles, os dois já são adultos, né? E eles vão descobrir algumas coisas em relação ao pai, em relação à questão financeira aí deles também, né? Porque eles tinham lá uma fazenda e o Charles, como o Adam ficou muito tempo fora de casa, o Charles foi quem tocou a criação ali, as plantações, foi quem cuidou da fazenda, né? Quem administrou, nunca se casou, enfim. E aí o Adam, depois de alguns anos, vários anos, ele volta para casa e nesse momento uma terceira personagem vai entrar nesse núcleo aí familiar, né? E essa personagem é a Kate. A Kate, a gente também vai conhecer a história dela desde a infância, então o Steinbeck, ele conta as histórias desde o início. O livro é grande realmente, mas ele não deixa ponto sem nó, ele te conta tudo que você precisa saber para ir criando, né, na sua cabeça aquele personagem. E isso acontece com a Kate também. Então a gente vai conhecer a história da Kate desde pequenininha, desde criança. E o pai dela já via essa garota como uma criança diferente de todas as outras ao redor, né? Ele via que tinha alguma coisa errada com essa menina. Essa menina é descrita também como um demônio, como uma criança sem alma. Então tem diversas descrições aqui que dão a entender, não sei se na época, acredito que na época não tinha a palavra psicopatia, né? Mas para nós hoje, eu acho que é fácil, com as descrições que a gente tem nesse livro, identificar a Kate como uma psicopata.
Então, desde criança, essa garota já aprontava algumas coisas, já inventava histórias, né? Criava mentiras que prejudicavam outras pessoas, né? E prejudicavam de verdade. Enfim, é uma doida essa menina, né? E aí ela chega na vida do Charles e do Adam de uma forma que parece assim, é um trechinho do livro que parece uma cena de terror. Ela está numa situação degradante, ela está no fundo do poço e ela chega realmente se arrastando ali, rastejando, sabe? É uma descrição de uma cena de terror. Achei muito interessante porque o livro não é um livro de terror, né? Mas enfim, ela é acolhida não pelo Charles, mas pelo Adam. O Adam fica com muita dó daquela criatura, né? Daquele ser que está chegando ali para eles, não está pedindo com as palavras, né? Não está pedindo socorro, não está pedindo ajuda verbalmente, não está verbalizando porque ela nem consegue verbalizar nada, mas ela de certa forma está pedindo ajuda, né? E o Adam se compadece dela e a acolhe para dentro de casa. E o Charles está falando: é cilada, Bino, né? O Charles lembra o Pedro, do Pedro e Bino, do Carga Pesada. E ele tá o tempo todo falando: é cilada, Bino, e o Adam, ó, já foi flechado pelo Cupido, já era, já tá apaixonado pela Kate, cuida dela, ela vai precisar de cuidados médicos, ele chama um médico, né? Ela tá bem judiada mesmo, o porquê também não vou contar, enfim. E aí, ele realmente se apaixona de verdade por ela. O Charles faz de tudo para tirar essa garota da cabeça do irmão dele, porque por mais que ele tenha vivido situações de ciúme do irmão no passado, em relação ao sentimento do pai para com os dois, né? Ele ama o irmão dele, ele gosta muito do irmão dele e quer protegê-lo, né? E não adianta. Ele até coloca o irmão dele contra a parede, fala algo no sentido de ou eu ou ela, se você quiser ficar com ela, você vai ter que ir embora. E o Adam se casa com a Kate e vai embora. E é aí que o Adam vai para a Califórnia e vai ser vizinho do Samuel Hamilton. Tá, eles chegam lá, ele compra um terreno lá, né, um imóvel, enfim, e a Kate está grávida. E quando os bebês, né, estão para nascer, o Adam precisa da ajuda de quem para fazer o parto? Do Samuel Hamilton, o avô do autor, o avô do Steinbeck, que teve com a sua esposa 9 filhos, foi ele quem fez o parto dos 9 filhos, era ele quem cuidava dos animais, né, que ele tinha lá nas suas terras, das vacas, das éguas, enfim, era ele que fazia o parto dos animais também, né? Então é ele que é chamado para ajudar a fazer o parto dos gêmeos, porque a Kate vai ter gêmeos, ali nas terras do Adam Trask, né? E aí quando Samuel chega na fazenda do Adam e vê a Kate, ele vê o demônio naquela mulher. Ele vê algo assim que ele fica inconformado, né? Ele até lembra de que se a esposa estivesse vendo a Kate, ela não ia gostar nada da Kate. Então, a Kate é realmente uma psicopata, é uma pessoa que outras pessoas, com exceção do Adam, só o Adam não vê quem é a Kate. As outras pessoas conseguem enxergar só de olhar para ela que ela não vale nada, que ela é alguém do mal realmente, né? E aí o Samuel faz o parto das 2 crianças, são 2 meninos. A gente vai ter aí o Caleb e o Aaron. O Aaron é mais velho, né? Questão de diferença aí de minutos ou algumas horas de nascimento, né? Ele nasce um pouquinho antes do Caleb, mas eles são gêmeos. São ali filhos do Adam com a Kate. Ou não. Aí, enfim, logo depois que as crianças nascem e que a Kate se recupera do parto e tal, ela toma uma atitude que faz com que o Adam entre numa depressão absurda. Ele passa anos numa depressão e algo acontece com ela que ela não está mais lá. Só que tem 2 bebês ali, 2 recém-nascidos, né? E tem o Adam, a Kate não tá mais ali, e as crianças precisam de cuidados. E o Adam já era,
só o corpo tá ali, né? Só que ele tem um funcionário ali, um auxiliar, né, um ajudante, um faz-tudo, que é um chinês, o Li, que é uma pessoa extremamente interessante aqui. É mais um personagem que a gente vai conhecer mais para frente a história dele, desde a infância, a gente vai conhecer a história dos pais dele, e a mãe dele é uma pessoa assim admirável, o que ela enfrentou, o que ela passou, né? Porque os pais dele, chineses, foram num navio, foram contratados para trabalhar um período ali nos Estados Unidos e era para que eles voltassem depois, mas coisas vão acontecer ali e eles não vão voltar, né? E com isso o Lee vai nascer e já adulto ele vai trabalhar para o Adam Trask, então é ele quem vai cuidar dos meninos, dos gêmeos, né? Ele que vai cuidar em todos os sentidos, cuidados básicos, alimentação, troca das fraldas, cuidados de higiene pessoal, tudo. Vai ensinar os meninos a ler, a escrever, enfim, ele que vai fazer tudo pelos meninos e vai cuidar também do Adam, né? O Lee tem sonhos, inclusive ele junta, né, um dinheiro, ele guarda um dinheiro e o sonho dele é montar uma livraria, então ele gosta muito de ler e ele cria uma amizade com Samuel e os dois conversam muito sobre livros, sobre a Bíblia, e é curioso que tem um momento em que o Samuel e o Lee passam a discutir sobre um capítulo do livro Gênesis da Bíblia, e o Lee vai pegar esse capítulo do Gênesis para estudar com os amigos dele, que já são anciãos, né? E eles vão estudar esse capítulo do Gênesis por 2 anos. E a conclusão que eles chegam ao final desse estudo, desse capítulo do Gênesis, é algo que te abre a mente de uma forma, te faz pensar em outros pontos de vista no quesito de interpretação, né? E é interessantíssimo também. Então, são diversos personagens que a gente tem aqui que são extremamente interessantes. E aí, voltando ao Caleb e ao Aaron, que são os irmãos gêmeos, filhos do Adam e da Kate, eles são criados pelo Lee, eles crescem e mais para frente toda a família, né, vai se mudar para a cidade. Eles conhecem, os meninos, né, conhecem uma garota, o Aaron se apaixona por ela, ela também se apaixona pelo Aaron, eles começam a namorar na adolescência, enfim, e eles pensam em se casar e tudo mais, né? E aí chega um momento em que o Adam está fazendo aniversário, mais uma vez, né? Porque a gente já viu a questão do aniversário ano passado com os Cyrus, onde o Adam e o Charles dão presentes para o seu pai Cyrus. Agora a gente tem o Adam fazendo aniversário e os dois vão presentear o seu pai também. E a mesma coisa acontece. O Adam fica muito feliz com o presente do Aaron e em relação ao presente que o Caleb oferta para o seu pai, ele não aceita de maneira alguma. Ali atrás, na história do Cyrus e seus 2 filhos, o Cyrus ele não está nem aí para o presente do Charles, né? Mas aqui o Adam não aceita. Ele pede que o seu filho, né, o Caleb, devolva esse presente, né? Não vou dizer aqui o que é, para não dar tanto spoiler, né? Mas enfim, ele não aceita de maneira alguma, ele acha um presente vergonhoso, ele não aceita receber esse presente e ele fica bravo, ele fica revoltado com essa oferta do filho, com o que o filho está ofertando para ele. E mais uma vez a gente vai ver aqui a representação, né, do Caim com raiva do Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o sacrifício de Caim. E aí o Caim na Bíblia se vinga de Abel matando Abel, né? Aqui Steinbeck não vai fazer o Caleb matar o seu irmão, mas ele vai tomar uma atitude que nada mais é do que tirar as vendas dos olhos do Aaron, do seu irmão. Ou seja, o Aaron, ele é uma pessoa que vive num mundinho no qual ele cresceu acreditando, né? Contaram coisas para ele na infância, ele cresceu acreditando nisso.
contaram as mesmas coisas para o Caleb, só que o Caleb abriu os olhos e viu a realidade como ela era realmente, né? O que ele faz? Ele pega o seu irmão e fala, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. E o que ele mostra, né, o mundo real que ele mostra para o irmão dele, para o Aaron, é demais para o Aaron. O Aaron não aceita isso, não consegue lidar com isso, e essa atitude do Caleb com o seu irmão vai trazer consequências terríveis, tanto para o Aaron, quanto para o pai deles, para o Adam, quanto para o Caleb também, e para a namorada, né, do Aaron também. E o Caleb não vai suportar a dor, que ele vai ver que ele causou essa dor, né? Então a gente vê que o Steinbeck, ele consegue trazer a história de Caim e Abel, que é uma história tão antiga, né, contada na Bíblia, ele consegue trazer para os nossos dias, ele consegue colocar essa história de uma forma tão natural no nosso dia a dia, que faz com que a gente realmente sinta essa emoção, né, de estar vivendo algo muito parecido com o que a gente lê ali na história de Caim e Abel. Então, Steinbeck para mim, ó, é um queridinho e não terminou ainda tem muita coisa para falar aqui. Mas eu amei demais essas histórias que se entrelaçam, né, que se cruzam com essas famílias, que são os Hamilton, com os Trask, com a Kate, enfim, a história do Lee também, que é muito interessante. Mas não é só isso. Como pano de fundo, a gente vai ter aqui os irlandeses chegando nos Estados Unidos e se estabelecendo nos Estados Unidos, né? Com isso, a gente tem também jovens se alistando no exército e sendo incumbidos, né, recebendo as ordens para massacrar os índios americanos. Então tem esse pano de fundo também. A gente vai ter aqui a Guerra de Secessão como pano de fundo. A gente vai ter a Primeira Guerra Mundial também e todas as suas consequências, as suas sensações, né, as sensações que foram deixadas nas pessoas naquela época, aquelas pessoas que estavam ali, que não foram para a guerra, mas tiveram os seus parentes indo para a guerra, tiveram os seus vizinhos indo para a guerra. Então, o que essas pessoas sentiam, né, com aquela situação toda, o que elas viviam, pelo que elas lutavam, no que elas acreditavam. E o autor mesmo fala como que a gente esqueceu tudo isso, né? Inclusive sobre isso eu vou ler um trechinho no final desse vídeo. Então são vários panos de fundo muito bem descritos aqui pelo autor. E eu assisti ao filme A Leste do Éden ou Vidas Amargas, que é com o James Dean. Então é um filme antigo. Esse filme ele é excelente também, mas ele só vai contar o finalzinho do livro. Ou seja, essa parte aí da relação já do Adam com os seus filhos, Caleb e o Aaron. Então é esse trecho que a gente vai ter no filme, mas eu achei o filme muito bom. Ele é bem fiel ao texto do Steinbeck, com algumas adaptações, né, algumas alterações, mas ele vai contar ali um trecho em que o Adam Trask, ele sai daquela depressão. Isso eu não comentei no livro, né, mas isso acontece no livro também. Enfim, o Adam tem um momento em que ele sai da depressão e ele tem uma ideia que hoje pra gente é tão comum, o congelamento, né, dos alimentos. Então tá tendo lá a guerra e ele tem a ideia de congelar alface. Então ele acaba investindo todo o dinheiro que ele tem nesse projeto de congelamento e ele dá com os burros na água, ele perde muito dinheiro, né? E vai ser em relação a isso que vai se desenvolver a história do presente que o Caleb dá para o seu pai, o Adam, e do presente que o Aaron dá para o seu pai no aniversário, né? Então eu gostei muito de verdade do filme também, mas se você não gosta de spoiler, não assista ao filme se você pretende ler o livro, porque é óbvio, se o filme conta o final do livro, claro que você vai ter spoiler do livro, né? Então se você tem a intenção de fazer essa leitura, leia primeiro. Eu vi inclusive que tem uma nova edição agora, né? Antes não tinha edição de livro físico, eu li em e-book no Kindle Unlimited, mas agora já fizeram recentemente, se eu não estou enganada, fizeram uma edição
no livro físico e aparentemente é muito boa também. Então faça a leitura do livro primeiro para depois assistir ao filme. E agora eu vou ler alguns trechos que eu acho que não dá para ficar de fora, né? Então, para começar, tem um trecho aqui em que, como eu já havia comentado, o Adam e os seus filhos e Ulisse mudam para a cidade, então os garotos vão estudar numa escola. Até então eles nunca tinham estudado em escola. E tem uma descrição da escola, né? De alguns quadros, enfim, algumas decorações. Olha isso. Os quadros identificavam as salas e a influência pré-rafaelita era esmagadora. Galahad, imponente em sua armadura, indicava o caminho para os da terceira série. Aqui fica claro que o autor, como eu já comentei num outro vídeo, ele tinha uma paixão pela lenda arturiana, né? Então a gente vê aqui ele colocando numa escola a imagem aqui, a descrição do Galahad. Nesse outro trecho, o autor fala da Primeira Guerra Mundial. O inverno de 1917 a 1918 foi uma época sombria e apavorante. Os alemães esmagavam tudo à sua frente. Em 3 meses, os britânicos sofreram 300.000 baixas. Muitas unidades do exército francês se amotinaram. A Rússia abandonou a guerra. As divisões alemãs do leste, descansadas e reequipadas, foram jogadas na frente ocidental. A guerra parecia sem esperança. Só em maio conseguimos ter apenas 12 divisões no campo de batalha e o verão chegou antes que nossas tropas começassem a atravessar o oceano em grandes números. Os generais aliados brigavam entre si. Submarinos chacinavam os navios que tentavam a travessia. Percebemos então que a guerra não seria um combate rápido e heróico, mas uma missão lenta e incrivelmente complicada. Nosso ânimo afundou naqueles meses de inverno. Perdemos a chama da excitação e ainda não tínhamos adquirido a persistência para uma guerra longa. Ludendorff era invencível. Nada o detinha. Infligia ataque após ataque sobre os exércitos alquebrados da França e da Inglaterra. E ocorreu-nos que poderíamos estar atrasados demais e em breve ficaríamos sozinhos na luta contra os imbatíveis alemães. Não era incomum que as pessoas desviassem sua atenção da guerra, algumas para a fantasia, outras para o vício e outras ainda para a alegria ensandecida. Havia grande demanda por cartomantes e os bares tiravam um lucro fabuloso. Mas as pessoas também se voltavam para si mesmas, para seus prazeres e tragédias pessoais, a fim de escapar do medo e do desalento que se alastravam. Não é estranho que hoje tenhamos nos esquecido disto. Lembramos da Primeira Guerra Mundial como uma vitória rápida, com bandeiras e fanfarras, desfiles e festas, soldados de regresso, brigas nos bares com os malditos ingleses que achavam que haviam ganho a guerra. Como nos esquecemos rapidamente de que naquele inverno Ludendorff não podia ser vencido e que muitas pessoas preparavam suas mentes e seus espíritos para uma guerra perdida. Ou seja, dá para deixar de fora desse vídeo? Não dá, né? Enfim, eu de verdade amei ter feito essa leitura. Esse livro com certeza é um dos meus top 5 desse ano. Se eu pudesse eu daria 10 estrelas, 100 estrelas para essa leitura. Super recomendo. Gostei muito mesmo de ter feito essa leitura e de ter visto o filme também, então super recomendo. Se você já leu e quiser deixar algum comentário, ou se você não leu, mas tem vontade de ler e quiser comentar aqui, fica à vontade. Se gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que possa gostar também. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Ative o sininho para as notificações e a gente se vê então num próximo vídeo. Tchau, tchau.